Ah, pois não. Aqui. Ah, pois é. Vamos lá dar início ao painel 3, com o tema Mulheres Refugiadas e os Direitos Humanos, convidando como mediadora a senhora juíza Amine Haddad, juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, doutora em Direitos Humanos e Gênero pela Universidade Católica de Santa Fé, doutora em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e pós-doutora em Direitos Sociais e Ações Coletivas pela Universidade Salamanca da Espanha. Convidamos também a senhora Larissa Getirana, coordenadora do setor de proteção nas Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, graduada em Direito com especialização em Direito Migratório e mestrado em Direito Internacional pela UERJ. Por fim, convidamos a senhora Silva Sander, oficial de proteção no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com formação complementar pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, especialista em Direito Constitucional e mestranda em Estudos sobre Refúgio e Migrações Forçadas pela Universidade de Londres. Atua como chefe da Unidade de Proteção do Escritório Sede da Agência da ONU para Refugiados, Acnur, em Brasília. Com a palavra, a senhora. Ok. O senhor procurador Guilherme Rocha Goppert, do Ministério Público Federal. Atualmente é professor assistente na PUC São Paulo, vencedor do 7º Prêmio República de Valorização do MPF, com projeto de proteção ao migrante inadmitido. Por gentileza. Com a palavra, a senhora Amine Haddad. Boa tarde a todas as personalidades aqui presentes. É uma grande honra, Catherine, estar aqui somar nesse painel tão importante em toda essa atuação desse seminário, que traz temáticas tão essenciais para a dimensão pública de interesse, para a dimensão de uma política de Estado, que realmente consagra essa pauta prioritária dos direitos humanos. Então, hoje nós vamos trazer aqui um pouco também de um tema crucial da nossa atualidade, da nossa modernidade, sobre mulheres refugiadas. Eu tenho a oportunidade de compor uma associação internacional, que é a AWJ, Associação Internacional de Juízas, e essa associação tem levado, no âmbito de formação de magistrados do sistema de justiça, tanto dos mais diversos Estados membros das declarações de direitos humanos, convenções internacionais, essa temática de política de Estado, que envolve, na verdade, a própria concepção de universalidade. Nós falamos em direitos humanos universais. E eu tenho a oportunidade de ser uma capacitadora dessas juízas no âmbito internacional. E recebi, de primeira mão, toda a situação que envolvia as afegãs. E começamos, então, um movimento interno no Brasil, bem como externo, no sentido de angariar cada vez mais apoiadores para uma missão que era muito mais ampla do que uma representação de um Estado ou de uma atuação de organização não governamental, no caso, a AWJ. E foi aí que nós conseguimos um vasto campo de apoio no ambiente nacional no Brasil. E conseguimos também apoiadores externos que somaram conosco para também construir essa pauta. São muitos os atores envolvidos nessa realização. Nós tivemos um grupo, SOS Afegãs, com uma grande repercussão de organizações que não eram governamentais no Estado brasileiro, trazendo aí um enfoque não só de apoio às juízas afegãs,
mas também do sistema de justiça, com promotoras, advogadas, professoras universitárias, jornalistas que atuavam naquele ambiente do Afeganistão. Nós sabemos e conhecemos o simbólico da ação do Talibã. Essa desorientação no sentido de valor humano em si, como norte existencial de todos nós, não existe nessa concepção. Eles pensam a partir de uma hierarquia, e uma hierarquia existencial entre os humanos, e uma projeção que vem muito categorizada com um nível de concepção também religiosa, o que dificulta ainda mais uma ação de conscientização. Então, nós lidamos com várias questões e várias frentes para mudar padrão de conscientização. Para talvez conseguirmos, nesse diálogo tão pluralizado e múltiplo, e a gente fala do multiculturalismo, com uma pretensão importante de ação para essa desenvoltura temática dos direitos humanos, e aí o interculturalismo, proposto inclusive por Habermas, é tão fundamental nesse discurso. E hoje aqui nós temos esses grandes nomes que somam nessa diretriz de trabalho. Lógico que nós não só falamos do sistema de justiça afegão ou da possibilidade de acolhimento dessa realidade social, mas nós estamos em um país que aqui nós recebemos haitianos, venezuelanos, dentre as mais diversas atuações aí do cenário internacional. E nós temos a realidade, sim, mais próxima agora com relação ao Afeganistão. Podemos desenvolver políticas estratégicas, sem sombra de dúvida, podemos. Podemos olhar essa comunidade, ou essas comunidades, como um acréscimo cultural relevante no nosso país. Se tivermos cada vez mais esse olhar inclusivo, que é a pauta dos direitos humanos, quando nós falamos em universalidade, nós temos, primeiramente, que entender sobre esse conceito, sobre esse contexto, porque se nós falamos que os direitos humanos são universais, nós não podemos jamais deixar de considerar toda essa totalidade existencial, dessa expressão múltipla, plural, do ser humano, como único, como um ser que congrega uma cultura, mas também tem a sua personalidade, a sua essência, que acresce horizontes ao mundo. Isso é o belo da nossa existência, não é? Não há ninguém igual a nós. E isso, a nossa história, as nossas circunstâncias, a nossa formação, tudo aquilo que a gente carrega, os nossos talentos, as nossas vivências, são experiências únicas, que somam com outras experiências e traz a riqueza que é a própria vida. Então, se temos essa dimensão, sem sombra de dúvida, essa pauta universalista precisa ser compreendida em sua acepção macro, do benefício que nós trazemos para este solo com todas essas expressões. Se tivermos uma leitura da formação, da qualificação dessas pessoas e do todo, do campo vasto, simbólico da formação cultural, e aqui eu trago a questão da alimentação, a projeção dos sabores, das cores, das texturas, das projeções de vida dessas pessoas, da linguagem, que riqueza única nesse olhar que podemos compreender, esse olhar inclusivo, que está realmente nessa pauta universalista. Então, hoje nós temos aqui a oportunidade de ouvir pessoas, personalidades, profissionais que atuam à frente dessa história de realização efetiva dessa pauta universalista, categorizada por declarações, sim, por convenções, sim, mas é muito antes de uma concepção normativa. É a percepção que nós somos a própria projeção dessa humanidade. E isso é uma riqueza infinita. Então, hoje nós temos a oportunidade aqui de ouvir
grandes personalidades que vão somar nessa orientação. Eu vou passar primeiramente a palavra para a doutora Silvia Sander, que é assistente sênior da Acnur. Por favor, doutora. Obrigada. Obrigada pela introdução belíssima, além de densa. Eu vou começar, primeiro, agradecendo o convite no nome da Kathleen, né, e de toda a organização, parabenizar a Rede Equidade por esse seminário, que eu entendo que é o primeiro de muitos, e parabenizar pela escolha do tema da mesa, né. Eu entendo que aqui eu fui convidada em nome da Agência da ONU para Refugiados, do Acnur, para fazer uma introdução, ilustrar um pouco do que foi dito a partir de dados globais sobre deslocamento forçado, não só ao redor do mundo, mas também aqui na região e aqui no Brasil, e talvez para fazer alguns comentários preliminares, né, para passar aqui para o doutor Guilherme, parceiro de longa data em Guarulhos, Larissa, querida parceira da sociedade civil, para seguirmos comentando, né, onde entra, quais são os desafios particulares que não só mulheres refugiadas, mas pessoas enfrentam nesse contexto de deslocamento forçado a partir do seu recorte de gênero e também de orientação sexual. Então, mais uma vez, agradecer o convite generoso que nos foi feito. Começar também dizendo que o mandato do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, ele se ocupa especificamente de pessoas que são solicitantes de refúgio, refugiadas ou apátridas, que estão presentes, infelizmente, né, ao redor do mundo, a partir das crises, né, que seguem acontecendo, e crises essas que se refletem aqui na realidade brasileira, portanto, a pertinência de trazer esse tema a essa mesa em particular. Normalmente, eu começo as falas trazendo os dados globais, né, de um relatório que, a cada ano, o Acnur lança, chamado Tendências Globais, e que vai dizer qual é o número de pessoas deslocadas de maneira forçada ao redor do mundo. E aí o que a gente percebe é que, tristemente, nos últimos anos, em particular nos últimos 9 anos, esse dado global segue batendo um recorde, né? Então, compartilhar com vocês que, em 2020, a gente falava em 82 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Em 2021, ano passado, a gente mencionou, nesse relatório Tendências Globais, 84 milhões de pessoas, né, em deslocamento a partir de guerras, crises humanitárias, cenários como nomeado pela própria legislação brasileira de grave e generalizada violação de direitos humanos. E agora, no final de 2022, a gente segue batendo esse triste recorde que já ultrapassa 100 milhões de pessoas em contexto de deslocamento forçado, né? Essas pessoas, hoje, elas são provenientes principalmente de contextos como Ucrânia, no topo do ranking, né, a partir da guerra que começa em fevereiro desse ano, seguida de Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar, República Democrática do Congo, Sudão, Somália e República Centro-Africana, para mencionar só as primeiras nacionalidades que estão aí nesse ranking. Eu estou mencionando as nacionalidades porque talvez a fala da Larissa, em particular, vai mostrar que, nos atendimentos feitos pela sociedade civil, pelo poder público aqui no Brasil, existem pessoas, homens e mulheres, meninas e meninos, pessoas nas suas diversas interseccionalidades, que vêm de todos esses países que eu nomeei, né? A fala aqui introdutória menciona as magistradas afegãs, né? Então, enfim, ao longo, acho que dessa conversa, a gente vai perceber que aquilo que acontece no mundo se reflete de forma quase imediata aqui no Brasil. É importante notar que essa cifra global que eu mencionei, ela agora tem esse aumento, em particular a partir do contexto do Afeganistão, né? Então, em agosto do ano passado, as tropas norte-americanas saem do Afeganistão, e aí tem uma intensificação de pessoas saindo para países vizinhos, algumas delas a partir da boa prática do Estado brasileiro, de garantir a essas pessoas um visto humanitário que permite, né, que, por exemplo, as magistradas afegãs ou outras pessoas consigam sair, né, de onde estão, Irã, Paquistão, e chegar aqui ao território brasileiro em segurança. Essa cifra global também reflete a guerra na Ucrânia, né, que começa em fevereiro desse ano, como eu mencionei, mas é importante a gente não esquecer de outras crises humanitárias que vêm se arrastando ao longo dos anos, né? Então, para mencionar apenas algumas,
a gente pode entender que esse é, por exemplo, o caso sírio, o caso da própria Venezuela, né, cujo movimento de pessoas aqui para o Brasil ele se intensifica em 2016, então agora a gente já vai chegando aí ao 6º ano. A gente pode mencionar outros movimentos históricos de refugiados, como, por exemplo, o contexto de países ali do Sahel africano, Burkina Faso e Mali, também agora o contexto de Moçambique, Tigré, dentre tantos outros, né. Qual é o cenário, então, no Brasil? Né? Traduzindo isso que eu estou falando em números. Esse ano, o Brasil comemora 25 anos da Lei de Refúgio Brasileira, Lei 9474, que é de 97, e celebra também 5 anos da já nem tão nova Lei de Imigração, Lei 13445, de 2017, ambas consideradas como excelentes práticas no marco do direito internacional dos direitos humanos, também do direito internacional dos refugiados. Nesse mesmo ano, 2022, o Brasil também alcança, a gente pode falar, um recorde nacional histórico no número de pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio que aqui estão. Então, isso significa que, a essa altura, a gente tem pouco mais de 58 mil refugiados reconhecidos em território brasileiro, provenientes de 121 diferentes nacionalidades, incluindo uma maioria de 51 mil, pouco mais de 51 mil, de venezuelanos, reconhecidos, a gente diz reconhecidos prima facie, por meio de um procedimento simplificado que tem a ver com o reconhecimento pelo Estado brasileiro de que a Venezuela enfrenta um cenário de grave e generalizada violação de direitos humanos. A gente contabiliza aqui também mais de 150 mil solicitantes do reconhecimento da sua condição de refugiado, que são advindos de 172 países diferentes, para nomear alguns. Venezuela, já falei, mas também Haiti, Cuba, Angola, o próprio Afeganistão e Ucrânia, dentre tantos outros. E a gente tem aqui em território brasileiro também outras centenas de milhares de pessoas que puderam se valer, sobretudo nos últimos anos, da proteção concedida pela figura da residência por razões humanitárias, como é o caso, por exemplo, de mais de 300 mil venezuelanos, outros milhares de haitianos, dentre outras populações. Entrando um pouco mais, né, no nosso recorte de gênero, né, e para fazer a discussão de gênero, trazê-la mais ao centro, é interessante notar que os movimentos mais recentes, agora em particular, né, envolvendo Afeganistão e Ucrânia, têm destacado, de maneira mais central, o impacto desproporcionado sofrido por mulheres e meninas e também pessoas LGBTQIA+, nesses contextos, né, de deslocamento forçado, ou seja, de pessoas que, do dia para a noite, têm que sair da sua casa, do seu bairro, para se deslocar dentro do próprio país, pessoas essas que são nomeadas como deslocadas internas, ou pessoas que cruzam uma fronteira internacional, que é o caso das pessoas refugiadas em busca de proteção. É interessante notar que, aqui no Brasil, historicamente, a gente falava numa proporção de cerca de 70% de pessoas do gênero masculino contra 30% de mulheres e meninas. Nos últimos anos, e agora, em particular, com o movimento venezuelano, a gente percebe essa proporção quase se igualando, né? Então, a essa altura, a gente tem mulheres e meninas, homens e meninos, digamos, quase 50%. Né? Isso tem a ver, a gente tem aí várias hipóteses, né? Mas, para nomear apenas algumas, pode ter a ver com o fato de que, no caso da Venezuela, em particular, a fronteira terrestre, que oportuniza que essas pessoas consigam, por terra, por ônibus, caminhando, como a gente já viu ali, né, quem está chegando em Pacaraima, que esses grupos historicamente mais vulnerabilizados ou que precisam de mais apoio, como, por exemplo, mães sozinhas com crianças, consigam cruzar a fronteira em busca de proteção. Isso pode ter a ver também com o fato de que, a essa altura, existir uma resposta humanitária organizada na fronteira do estado de Roraima faz com que essas pessoas se sintam, talvez, mais motivadas, digamos, a procurar aqui o Brasil como um local não só para proteção imediata, mas também para um recomeço, né? Dentre outras hipóteses, como eu falei. É importante dizer que, no campo humanitário, a gente sempre fala
violência baseada em gênero, nas suas diversas formas, violência doméstica, mas também tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, dentre outros tipos vários, sexo por sobrevivência, como se nomeia também no campo humanitário. E o que a gente percebe é que pessoas, mulheres e meninas, e pessoas LGBTQIA+, estão, em geral, mais expostas a esse tipo de violência em todas as etapas do deslocamento, seja antes de sair do seu país de origem, seja durante a viagem, né, no curso, na rota de deslocamento, seja depois que chegam a um novo país. E isso se dá por uma série de fatores, incluindo dificuldade de entendimento das informações sobre quais são os serviços e redes protetivas que estão à disposição dessas pessoas, né, a quem pedir ajuda, quais são as normativas aplicáveis a esses temas, e também o fato de que ficam muito sujeitas a um apoio humanitário de onde quer que ele venha, né? Ou seja, muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que você tem pessoas que vão se explorar, né, da situação de maior hipossuficiência dessas pessoas para perpetrar violência contra elas. Também é importante lembrar que, a depender do recorte de interseccionalidade, né, se são mulheres negras, se são ou pessoas indígenas, se são pessoas LGBTQIA+, esse risco agravado se exponencia, né? Nos últimos anos, a gente tem feito uma série de estudos aqui no Brasil para entender de que maneira as pessoas têm maior ou menor dificuldade de acesso à proteção e integração a partir do seu recorte de gênero. Então, para nomear que as pesquisas, né, feitas, inclusive no ano passado, nesse ano, mostram que mulheres vão ter mais dificuldade em acessar educação formal, mais dificuldade em acessar possibilidades de geração de renda e trabalho formal aqui no Brasil, e mais dificuldade de acessar, muitas vezes, redes de proteção social. Caminhando para o fim, eu acho que eu mencionaria 3 pontos breves, né, antes de passar para os colegas aqui de painel. Qual é o desafio, então? O desafio é conseguir, primeiro, visibilizar essas populações e os riscos que as acometem de maneira específica, ou seja, a partir do deslocamento forçado, né, e das questões que o deslocamento forçado traz. Por outro lado, conseguir que, desde a sua chegada ao país, desde o aeroporto de Guarulhos, desde a fronteira em Pacaraima, até ao longo do seu processo de integração local, né, então, depois de alguns anos, né, pensemos aí no caso das magistradas afegãs, né, que já completam seu primeiro ano aqui no Brasil, que essas pessoas consigam ter serviços e estratégias que consigam captá-las, no melhor sentido, de uma maneira mais adequada, a partir do seu recorte cultural, a partir das barreiras do idioma e a partir do fato de que não é simples entender a estrutura do Estado brasileiro, entender a estrutura das redes protetivas que estão à disposição dessas pessoas. Então, o desafio é oportunizar proteção e integração desde a chegada e ao longo do processo de integração. Isso, necessariamente, tem que ser feito num diálogo, não só no campo das políticas públicas, né? E aí a gente tem um exemplo, na cidade de São Paulo, existe um plano municipal de políticas para pessoas imigrantes, né? Como nomeia a legislação local, que tem, em um dos seus eixos, o eixo 5, salvo engano, estratégias no campo programático, né, incluindo indicadores, ações programáticas, sobre como traduzir as estruturas protetivas criadas no contexto aí da Lei Maria da Penha para melhor endereçar os desafios de mulheres e meninas de diversas nacionalidades que estão ali presentes na cidade. Mas isso envolve também fazer um diálogo engajando todo da sociedade. Então, atores como nós que estamos aqui, né, atores do sistema de justiça, sociedade civil, as próprias pessoas refugiadas, imigrantes, universidades, etc., sempre tendo a narrativa e esse processo artesanal de escuta dessas pessoas ao centro, né, para entender como melhor apoiá-las, é importante ouvir delas quais são os reais desafios, né? É o idioma, são questões de uma pessoa que é refugiada indígena, que precisam de contar com uma tradução cultural melhor por parte dos serviços. Por fim, dizer que o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, a gente atua nesse sentido, então, desde já, a gente se coloca à disposição, né, de todos que estamos aqui para fazer esse diálogo, mencionar que parte dessa atuação envolve projetos, por exemplo, como o Empoderando Refugiadas, que cuida do empoderamento socioeconômico de mulheres refugiadas, ou, por exemplo, esse apoio na formulação de políticas temáticas, ou na realização de um mapa de uma rede de afetos para migrantes e refugiados LGBTQIA+,
feito por uma organização muito potente chamada LGBT Mais Movimento, que existe no Rio de Janeiro, ou através de parceiros como a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, que está aqui representada pela Larissa, que prestam atendimento multissetorial, né, jurídico, psicossocial, enfim, para pessoas, tanto para conectá-las com serviços, mas também no sentido preventivo, ou iniciativas para fechar com o tema afegão, a minha fala, como é que aqui está acontecendo agora no aeroporto de Guarulhos, né? Contratar as próprias pessoas refugiadas afegãs para que sejam mediadoras culturais ou tradutoras, né, interculturais para aquelas que estão chegando e conseguir, de alguma forma, tornar o nosso ambiente mais acolhedor e mais assertivo nessas respostas protetivas e do ponto de vista da integração local. Eu paro aqui, de novo agradecer o convite, seguimos aqui ansiosa para ouvir as próximas reflexões. Obrigada pelo excelente acréscimo, pela sua exposição, doutora. Seguimos agora com o doutor Guilherme Godfrey, por favor. Obrigado. Eu quero começar aqui a minha fala agradecendo, né, o convite da Kathleen, que tão bem organizou esse evento, e agradecer aqui todos que compõem aqui esse painel, né, autoridades que com referência na área, e que me honra muito poder compor aqui também com vocês, e poder abordar um tema tão importante, né? Meu nome para me apresentar, meu nome é Guilherme, sou procurador da República em Guarulhos, e temos aí, como todos aqui, desafios, né? E os nossos desafios realmente são grandes, mas temos certeza que com eventos como esse, com a luz que se coloca em temas como esse, temos muito mais chance de resolver questões tão sensíveis, né? Venho aqui trazer, então, um pouco da realidade ali que a gente observa nos trabalhos ali de Guarulhos, né, da região ali do aeroporto. Como procurador da República com atribuição no aeroporto, tenho presenciado e tenho buscado, né, tratar das questões tanto de refugiados quanto inadmitidos. Apenas trago rapidamente, né, como na união, né, na junção está a solução, ou seja, quando a gente consegue unir, quando a gente consegue fazer os órgãos dialogarem, a gente realmente tem a solução. Temos uma experiência de sucesso, já até reconhecida, como foi colocado aqui, né, pelo Prêmio República, que era uma situação que tinha no aeroporto, há pouco tempo atrás, que pessoas chegavam, eram inadmitidas e ficavam ali no corredor do aeroporto, muitas vezes passavam ali semanas, meses no aeroporto, sem saber falar o idioma, sem ter dinheiro para se alimentar, situações ali de uma vulnerabilidade total, até que, junto, o Ministério Público Federal, Acnur, DPU, Ministério da Justiça, enfim, foi criado um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho tinha que função? Dialogar, conversar. Sentamos todos, né, ali periodicamente na mesa, discutimos as situações, e para resumir aqui a situação, hoje a situação é completamente diferente, porque temos uma sala de inadmitidos, com refeições servidas a eles, até aguardar a solução jurídica. A DPU é imediatamente comunicada da situação, né, para que ela possa tomar as devidas providências, e temos alertas de horas, de 24, 48 e 96 horas, que seria o alerta vermelho, ou seja, ninguém, em tese, fica mais de 96 horas dentro ali daquela sala de inadmitidos, ou seja, uma situação que mudou da água para o vinho o que acontecia dentro do aeroporto. E até o acesso à polícia que se tinha, ou seja, com a imigração para discutir uma recepção humanitária dessas pessoas, enfim, tudo isso foi muito importante para que a gente conseguisse realmente mudar essa realidade. E no caso que a gente tem enfrentado do Afeganistão, né, com relação aos refugiados, a gente vê também que, mais uma vez, né, como tudo, precisa pôr atenção, a gente precisa encontrar saídas, e saídas que não sejam só episódicas. O que a gente tem reparado, e até foi bom ter acontecido isso para a gente poder amadurecer como Estado, é que a impressão que dá é que sempre se busca apagar um incêndio, como se o Estado brasileiro não tivesse condições de ter uma estrutura de acolhida humanitária. Porque até pensando em termos jurídicos, né, o que o Estatuto Refugiado, né, o que né, a qualificação de refugiado te confere? Ela te confere uma acolhida humanitária.
Esse que é o direito, vamos dizer, subjetivo do refugiado. Ele tem o direito de ser acolhido humanitariamente. E o que temos visto hoje, principalmente no caso dos afegãos, que estão, enquanto nós falamos aqui, eles estão no aeroporto. E estão nesses números de 150, 200 pessoas, graças ao imenso trabalho que foi feito e que está sendo feito por diversos organismos. Porque senão já teriam centenas, até milhares de afegãos ali em condições de total vulnerabilidade no aeroporto. Mas por que isso tem acontecido? Porque falta uma estruturação, falta uma organização do Estado brasileiro para que esse fluxo de refugiados seja algo que faça parte do dia a dia do Estado. Nós temos que lembrar que o refúgio, que esse instituto, ele é um instrumento que a utilização é perene, ou seja, sempre vai ter países em situações de crise e que vai gerar migrações de refugiados, e a comunidade internacional, qual que é o papel dela? Conseguir dar sua parcela para contribuir nessa solução dessa crise humanitária. E vamos pegar o caso aqui do Brasil. Foram emitidos, ao todo, 6.500 vistos humanitários. Alguém pode pensar, nossa, é muito. Mas vamos colocar, dos afegãos, de refugiados em números atuais, temos 3,5 milhões de refugiados. Tem países que têm muito menos condições que o Brasil, como o Paquistão, que receberam mais de 1 milhão de refugiados afegãos. Ou seja, o que se busca, né, que o Brasil faça a parte dele no cenário internacional é ínfimo. O que são 6 mil vistos humanitários, por exemplo, frente a 3,5 milhões de refugiados daquele país? Isso para citar só o Afeganistão. E um país que a gente tem, claro, temos as nossas dificuldades, temos os nossos pontos, mas também temos esse dever com os povos da humanidade de ajudar a comunidade internacional a diminuir essa crise. Temos que lembrar que esses refugiados que estão lá no aeroporto, muitos vieram de situações gravíssimas, de perseguição por motivos de religião, de perseguição que, se eles não estivessem aqui, hoje, no aeroporto, eles estariam provavelmente correndo muitos riscos de vidas no Afeganistão. Então, a possibilidade que nós temos de acolhê-los, e como foi bem colocado aqui, a oportunidade que o Brasil tem de, com essas pessoas, com esses seres humanos que trazem consigo a cultura, trazem consigo uma nova forma de ver, trazem consigo, né, a possibilidade de ampliar a nossa diversidade cultural, como foi bem colocado aqui, diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que não tem país que sabe melhor o que é uma diversidade do que o Brasil. O nosso povo é composto por pessoas do mundo todo e conseguimos conviver em harmonia. E temos certeza que os afegãos também vão se integrar. Então, o que se observa, e aqui para chamar esse apelo para a sociedade, e aqui para a gente colocar um tema, né, para reflexão, que a gente possa, né, estruturar um sistema permanente de acolhida humanitária para refugiados. Temos exemplos de países como Estados Unidos, Alemanha, que recebem um número muito maior de refugiados. Basta lembrar que a Alemanha, sozinha, recebeu quase 1 milhão de sírios. E como que eles fazem? E aqui a gente já também teve a Operação Acolhida, que também foi um sucesso. Ou seja, primeiro passo, né, você ter um local para abrigamento provisório, você ter a possibilidade de interiorização dessas pessoas, a possibilidade de aprender o idioma. No caso do afegão está bem claro isso, ou seja, o idioma que eles falam é muito específico. E a dificuldade que eles têm de aprender o português, se não for resolvido, é um obstáculo para eles se integrarem à sociedade. Depois, eles têm um emprego, têm a possibilidade de ter algum subsídio para sobreviver nos primeiros anos até que eles consigam se integrar. Ou seja, o que eles buscam aqui no Brasil? Por que eles saíram do Afeganistão e cruzaram, né, oceano para estar aqui? Por um simples motivo. Eles querem a oportunidade de reconstruir a vida. Eles querem a oportunidade de uma segunda chance. E temos total condição, como sociedade, como Estado brasileiro, de estruturar o governo para que a gente possa ter esse fluxo. E o que a gente observou nesses procedimentos que a gente toca lá no aeroporto de Guarulhos?
que ainda, infelizmente, as soluções que são apresentadas de uma forma precária. Ou seja, a sociedade civil consegue algumas vagas no abrigo, aí depois vem outra organização e consegue outras vagas, mas não se tem ainda aquela coordenação, a coordenação do governo federal, articulando com os estados, articulando com o município, articulando com a Acnur, com os demais órgãos da sociedade civil, para que esse fluxo seja um fluxo permanente, para que o refugiado, quando entra em território nacional, ele já saiba para onde vai, como que vai ser o processo dele de inclusão, ter algum tipo de renda para ele poder sobreviver, ter um plano de integração dele de trabalho para ele conseguir trabalhar, enfim, que a gente possa ter um amadurecimento com relação a essa política de acolhimento de refugiado. E que o processo de acolhimento, ou seja, o processo que o Brasil reconheça o refúgio, não fique só na emissão de vistos humanitários, que ultrapasse essa barreira e que a gente possa definitivamente trazer esses refugiados para cá, acolhendo, dando uma nova oportunidade para esses refugiados, que vai engrandecer muito a sociedade brasileira, e podemos virar essa página, e que a gente possa, em breve, não ter situações como essa que estão acontecendo no aeroporto. Resolvemos o caso, não resolvemos, pelo menos conseguimos melhorar muito o cenário dos venezuelanos, justamente com a coordenação do governo federal. Quando ele criou aquele Comitê Federal de Assistência Humanitária, em que ele fez aquela operação acolhida, com investimento, repassando verba para os estados, todos os estados puderam acolher, puderam receber venezuelanos. Temos mais de 80 mil venezuelanos que já foram acolhidos pelo Brasil. E no caso do Afeganistão, temos apenas 3 mil que chegaram aqui no Brasil, e com visto humanitário, são mais ou menos 6 mil vistos humanitários, temos mais 3 mil e pouco para chegar. Se todos vierem, todos conseguiram visto, vierem para cá. Então, o apelo que se faz, é isso que a gente vai buscar, sensibilizar o governo federal, é que se crie esse instituto, mas não só para os afegãos, mas também para todos os refugiados que vieram para o Brasil, que o país tenha esse fluxo permanente, essa comissão permanente, para possibilitar essa acolhida digna dos refugiados. Muito obrigado. Obrigada, doutor Guilherme, pelas excelentes pontuações, colocações históricas que nós precisamos considerar. E agora vamos ouvir a doutora Larissa, que aqui representa a Rede Cáritas de Proteção. Boa tarde, todos me escutam bem? Eu queria agradecer a Catherine pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir esse painel. Eu trouxe um vídeo, não sei se vai dar para passar. Se não der, não tem problema. É um vídeo introdutório, só para vocês conhecerem um pouco o trabalho da Cáritas, da organização da qual eu faço parte, de uma forma um pouco mais lúdica e mais interessante do que eu explicando ponto por ponto. Eu sigo, Kathleen? Tá. Então, eu estou aqui representando a sociedade civil, a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, e a minha fala hoje está dividida mais ou menos em 3 tópicos gerais. Então, primeiro é trazer um cenário, inclusive, com um recorte histórico sobre o refúgio e também sobre o caminho que os solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes fazem no dia a dia. Trazer também alguns pontos de preocupação, atenção, desafios que nós temos. E, por fim, algumas boas práticas já instituídas pelo Estado brasileiro, pela sociedade civil, e alguns pontos que eu acredito que, para o futuro, especialmente pensando em algumas mudanças estruturais para o próximo ano, seriam interessantes nós abordarmos. Então, começando, a Cáritas ela foi a primeira organização da sociedade civil a acolher refugiados no Brasil, ainda nos anos 70,
Então, nós recebíamos refugiados de ditaduras locais, né, da América do Sul, acolhíamos eles no Rio de Janeiro e depois enviávamos essas pessoas para a Europa, porque o Brasil também estava passando por uma ditadura militar. Então, essas pessoas não poderiam ter um abrigo, um acolhimento aqui no Brasil. Então, basicamente, a Caritas escondia essas pessoas até que elas pudessem ser enviadas para outros países, para um terceiro país seguro. E nós trabalhamos, então, desde os anos 70 a quase 50 anos, com assistência jurídica, né, uma proteção integral para essas pessoas, uma assistência psicossocial, então nós temos uma psicóloga, assistentes sociais, e um núcleo de empregabilidade para também trabalhar com a integração laboral dos migrantes, além de termos, acho que um ponto importante que o doutor Guilherme citou, um curso de português gratuito para essas pessoas que estão chegando no Brasil. E aí a história da Caritas, né, e o andamento ali da Caritas através dos anos acaba se confundindo um pouco com a história do refúgio aqui no Brasil. Então, nós apoiamos a elaboração da Lei de Refúgio, da nossa Lei de Refúgio, que é de 1997. E aí um ponto importante que eu queria chamar a atenção de vocês é que, desde a elaboração dessa lei, né, isso se vê refletido no texto legal, nós temos, né, para acolhimento de refugiados no Brasil, uma estrutura tripartite, né? Ou seja, e acho que hoje nós estamos bem representados aqui, porque nós temos a representação da sociedade civil na lei brasileira, da ONU, na figura do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e do governo brasileiro em vários ministérios, e, inclusive, com uma participação do MPF e da DPU no CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Então, a função da ONU seria trazer esses parâmetros internacionais e boas práticas internacionais de direito comparado, como a Silvia bem trouxe, o governo brasileiro trabalhar nessa elaboração de políticas públicas e a sociedade civil organizada, e aqui uma sociedade civil não só de pessoas que trabalham para refugiados, mas também de associações formadas por migrantes, estariam no campo, no dia a dia, e poderiam, então, levar essas demandas e essas principais dificuldades que os migrantes enfrentam no dia a dia para que essas políticas públicas fossem elaboradas de acordo. E aí, seguindo, acho que pensando um pouco no caminho que esse refugiado, solicitante de refúgio imigrante faz, isso se inicia, né, lá nos postos consulares do MRE, e eu vou trazer isso porque depois eu vou trazer alguns desafios relacionados a isso. Então, a pessoa que sofre perseguição, né, vai até um posto consular mais próximo brasileiro e vai fazer um pedido de acolhida humanitária ou de algum outro tipo de visto para sair de uma situação de perseguição e chegar ao Brasil. Ou, então, quem vai tratar primeiramente com o migrante é a Polícia Federal nas fronteiras, né, nas fronteiras aéreas, terrestres, nessas áreas de fronteiras, a Polícia Federal vai exercer esse papel de autoridade migratória, né? Então, vai ser esse primeiro ponto de contato do migrante com o governo brasileiro. E aí, seguindo, né, já no Brasil, esse solicitante de refúgio ele vai precisar ter acesso a direitos e serviços básicos, que nós já conhecemos muito bem, né, mas que normalmente não fica tão claro para o migrante. Então, um direito à saúde. Então, nós já tivemos muitas situações em que as pessoas saem direto do avião com uma gravidez muito avançada, essas mulheres nunca fizeram pré-natal, não sabem, né, como a criança está. Outras situações em que as pessoas ainda chegam machucadas, com ferimentos de guerra e que precisam ser encaminhadas imediatamente para uma unidade de saúde para começar um tratamento. E aí, seguindo, a gente pode pensar também, né, no acesso à documentação. Os solicitantes de refúgio no Brasil, eu não trouxe bem, né, uma ilustração, mas, em sua maioria, na maioria das cidades brasileiras, eles recebem como documento de identificação um protocolo de refúgio, que, só para vocês terem uma ideia, é uma folha de papel A4.
Em algumas unidades da federação, a gente já tem hoje um documento plastificado, né, que é um documento padrão para qualquer migrante. Mas, na sua maioria, os solicitantes de refúgio ainda andam como documento oficial uma folha de papel A4, que é bem precário e que, como vocês podem imaginar, a gente vai falar, acaba trazendo muitos desafios na vida prática e na integração dessas pessoas. E aí, seguindo também ao acesso à assistência, né, e aí, especialmente, a abrigamento, que é um grande desafio. São poucas cidades, né, que têm abrigamento específico para migrantes, então as pessoas acabam entrando no sistema geral de população de rua, e nós temos perfis diferentes. Então, a questão do abrigamento, de ter vagas ou não. Então, em muitos momentos, as pessoas chegam de mala, sexta-feira, no final do dia, são encaminhados para um CREAS e não a vaga para abrigamento local. E aí elas vão ficar na rua, para onde a gente pode encaminhar, se o poder público não consegue absorver essa demanda. E, além disso, né, nessa assistência ainda há a necessidade deles terem acesso a algum programa de transferência de renda, que atualmente acaba sendo o Auxílio Brasil. Há muitos anos, muitos anos, havia um auxílio específico para solicitantes de refúgio recém-chegados, né? Então, seria aquele auxílio para que eles pudessem começar a sua vida, iniciar a sua vida no Brasil, né, até eles terem algum grau de autonomia financeira. Mas nós não temos mais nenhum tipo de auxílio específico para migrantes. Então, eles têm que se enquadrar nos critérios de transferência de renda geral brasileira, ou seja, no Auxílio Brasil. E aí, seguindo, né, quando eles passam por todos esses serviços que eu diria que são básicos, ou seja, saúde, educação para as crianças, abrigamento e assistência, eles vão, então, se integrar à sociedade, que é quando eles vão se deparar, então, com os serviços privados, eu diria, né? Então, eu imagino que aqui todo mundo tenha celular com internet, chip de celular, e a gente usa para trabalho, para a vida social, para se comunicar com as nossas famílias. E aí o que acontece vocês imaginam um migrante chegando com uma folha de papel A4, dizendo que aquilo é um documento oficial, e que eles querem comprar um chip. Então, assim, só na semana que passou, nós tivemos 3 pessoas que não conseguiram comprar um chip de celular. Sem o chip de celular, eles não conseguem internet, não conseguem avisar a família, né, que eles estão bem, não conseguem receber, por exemplo, propostas de trabalho, que, em geral, vocês sabem, chega por e-mail, chega um WhatsApp. Então, acaba cortando muito da comunicação deles com o mundo exterior. Além disso, um outro problema grande que nós temos são os bancos. Então, imagino que todo mundo que trabalha precisa abrir uma conta bancária para receber o seu salário. E muitos bancos não reconhecem o documento, né, dos migrantes, dos solicitantes de refúgio, como um documento válido para abrir uma conta bancária. Então, por vezes, eles são contratados, passam por todo o processo seletivo, passam pelo RH, e, na hora de abrir a conta para receber o salário, não consegue abrir a conta no banco. Então, acho que vocês podem ver que é uma cascata, realmente, de serviços que eles precisam acessar e dificuldades que eles vão tendo ao longo desse caminho. Nem vou falar de aluguel, trabalho, enfim. E aí, seguindo para a parte dos pontos de atenção e de preocupação, eu já trouxe alguns, mas eu diria que o principal é a falta de informação sobre os direitos dos migrantes no Brasil, dos solicitantes de refúgio, dos refugiados. Então, a população, em geral, os serviços públicos e privados desconhecem, né, que essas pessoas têm direito, os documentos aos quais eles têm acesso, desconhecem o protocolo de refúgio como documento válido, fazem pedidos, por exemplo, de título de eleitor, né, que é algo restrito a brasileiros, natos e naturalizados, para pessoas migrantes. E impedem, então, o acesso delas a certos serviços, condicionam a apresentação de documentos que elas não podem, não têm como oferecer. Além disso, né, apesar, acho que a Silvia destacou, né, a legislação brasileira, apesar da legislação brasileira ser bem avançada, então, a lei de refúgio, ela é uma lei que serve de exemplo, né, serviu de exemplo nos anos 90 para muitos países. A nossa lei de imigração também é uma lei garantista,
nós temos normas infralegais que desrespeitam a legislação e que resgatam, por exemplo, a figura da pessoa perigosa, que era uma figura que a gente tinha durante a ditadura militar, né? Então, critérios subjetivos para julgar se aquela pessoa é perigosa ou não, processos de defesa extremamente céleres, né, que impedem que a pessoa, então, se defenda desse julgamento, que muitas vezes é feito de uma forma bem subjetiva, não baseada em critérios objetivos. E, além disso, durante a pandemia, nós tivemos, né, isso tem sido superado pouco a pouco, mas muitas restrições de acesso ao refúgio para essas pessoas que fogem de situações de perseguição ou situações de grave generalizada violação de direitos humanos. Então, por muito tempo, durante quase 2 anos, elas foram impedidas de apresentar o seu pedido de refúgio perante uma unidade da Polícia Federal, perante o governo brasileiro, sob pena de serem deportadas. Então, ao longo de 2 anos, nós tivemos pessoas escondidas no Brasil, sem acesso à saúde, educação, assistência, porque não podiam voltar para o seu país de origem, mas tampouco poderiam se regularizar aqui no Brasil. Essas portarias continuam em vigência, embora não tenham sido flexibilizadas em alguns pontos. E aí, só para fortalecer algo que o doutor Guilherme disse sobre a desarticulação entre os entes federativos. Então, nós temos, por exemplo, um programa federal de acolhida humanitária, mas não temos uma articulação que é feita, né, de forma regular com os municípios e os estados, que é justamente onde acontece a integração local. Então, a integração não vai se dar no âmbito federal, né? O âmbito federal, em geral, vai se ocupar da chegada dessas pessoas, ou seja, de garantir que elas tenham visto para chegar no Brasil ou abrir as fronteiras para elas. Mas a integração, a gente sabe, se dá numa unidade básica de saúde, se dá na escola municipal em que você vai matricular seus filhos. Então, se toda essa estrutura, né, não está bem articulada para receber migrantes, a gente tem lacunas enormes de proteção e expectativas muito grandes que são geradas e não são cumpridas, né? Porque essa acolhida humanitária ela não é oferecida de forma integral e nem integrada. Além disso, nós temos muitas dificuldades em alguns países, em alguns postos consulares, de emissão de vistos de reunião familiar e, inclusive, de vistos de acolhida humanitária. Então, isso tem sido um problema crônico, de realmente dificuldades, por exemplo, para os haitianos conseguirem a emissão dos seus vistos humanitários em Porto Príncipe. Além disso, são muitos desafios, eu vou tentar ser breve, mas a integração de povos originários migrantes, né, de povos indígenas migrantes, é uma outra questão no Brasil, e eu vou linkar com uma sugestão na terceira parte da minha fala, e um outro ponto é acolhimento a mulheres vítimas de violência migrantes sem nenhuma rede. Então, como elas não têm, em geral, família no Brasil, muitas vezes só tem, de fato, o parceiro que agride, né, e os filhos, elas ficam completamente sem rede, sem possibilidade de recorrer a outras pessoas para buscar apoio, acolhimento. E aí, passando num tom um pouquinho mais positivo para boas práticas e sugestões para o futuro, eu acho que uma boa prática, que eu acredito que poderia ser multiplicada, são os comitês estaduais e conselhos municipais que vão tratar da integração desse imigrante nas unidades federativas. Então, é onde a integração acontece, você vai ter um comitê estadual com todas as secretarias, comitê municipal com todas as secretarias, com a sociedade civil, e aqui a minha sugestão seria ampliar a participação dos migrantes. É claro que existem associações, mas muitas vezes eles vão estar como líderes comunitários, como pessoa física, né? Então, permitir também que migrantes, como pessoas físicas, possam participar de conselhos e comitês, que tenham as suas vozes ouvidas, suas demandas ouvidas nesses espaços, e que haja uma ampliação, então, da participação política. Então, essa é uma boa prática, nós já temos muitos comitês estaduais e conselhos municipais no Brasil, a ideia é que isso se expanda nos próximos anos e que esses problemas do dia a dia possam ser resolvidos nesse âmbito.
Além disso, acredito, né, que para o futuro seria necessário manter a Operação Acolhida, né, a operação de acolhimento a venezuelanos na fronteira com a Venezuela, em Roraima. Então, é muito importante que isso se mantenha. E aí, acho que para fechar a fala, e pensando nessa questão de articulação, de uma maior política de integração, imagino que para o futuro seria muito importante a criação de uma política nacional de migrações, refugiados e apátridas. Então, a gente não tem uma política nacional e acredito que, por isso, haja uma lacuna muito grande de proteção e de comunicação entre os entes federativos para que a integração dessas pessoas seja feita de forma efetiva, né? Para que não seja um jogo de empurra. Então, bem, eu não posso lidar, então eu vou mandar para um outro estado, aquele estado também não sabe lidar, manda para outro. Então, a criação dessa política nacional, acho que seria muito importante a gente olhando para o futuro, né, em boas práticas, e, além disso, essa política teria que ser construída por meio de uma ampla participação da sociedade civil. Ou seja, da mesma forma que a lei de imigração foi construída ao longo, é claro, de alguns anos, né, não é algo simples, mas houve um grande debate público em várias cidades brasileiras. Então, eu imagino que essa consulta pública e essa participação popular seja muito importante para que essas lacunas de proteção possam ser superadas. Acho que eu vou parar por aqui, e aí a gente continua o debate. Obrigada. Excelente colocação da doutora Larissa Geritano, né? Muito importante ter essa dimensão desde os detalhes mais simples da funcionalidade de contato através de um chip do celular, para vocês verem as dificuldades que nós temos em reconhecer a personalidade dessa existência humana, porque nós temos burocracias que emperram a funcionalidade mesmo do aparato normativo. Então, nós precisamos, sim, lidar com questões mais simples. E esse formato da rede, estruturada a partir de uma vocação central, que nós estamos falando do ente federado, a União. A União tem o plano simbólico da comunicação com todos os demais entes federados. Então, é muito importante que essa rede funcione a partir de uma ação articulada de governo e de política de Estado, logicamente. Foram excelentes falas que integraram aqui os mais diversos âmbitos de análise com relação à imigração. Tivemos a apresentação aqui pela doutora Silvia Sander, da Acnur, exatamente desse painel normativo, da implementação de uma política que tem eficácia, de fato, em solo nacional. Tivemos a dimensão crítica trazida pelo doutor Guilherme Godfrey, que, na verdade, também traz outras medidas e articulações que são necessárias para se entender esse vasto campo que são essas representações humanas no solo nacional. E também de outra questão, que também dimensiona a ação pública segundo interesse, segundo uma leitura do plano estratégico de funcionalidade para trazer essas populações com estrutura, com mecanismo, com um aparato analítico. Nós precisamos, sim, formatar um plano efetivo para acolhimento, para entendermos essas normativas internacionais de direitos humanos, que devem ter concepções universalistas, mas também devemos entender a individualidade, essa coletividade, as comunidades representativas desse vasto campo que é a da existência humana nas expressões desse mundo. Tá? Então, é isso. Eu quero aqui agradecer imensamente, chamar aqui para frente, né, quem é a organizadora de tudo isso. Não abrir para pergunta. Então, vamos lá. Alguém gostaria? Pronto. Então, era você mesmo que vinha, viu? Como foi uma questão de transmissão de pensamento. Por favor.
Gente, desculpa, sou um pouco afoita, mas eu estava muito ansiosa por esse painel, porque eu acho que a gente pode fazer mais do que o que a gente tem feito hoje. Me causa muita estranheza a gente estar em 2022 e não termos uma política nacional para refugiados, né? Com o Brasil recebendo tantas pessoas, né, de diversas nacionalidades. E aí, doutora Mini, enquanto os nossos painelistas falavam, e eu olhava para a senhora, foi inevitável eu pensar no mutirão Pop Jude. Quem não conhece, né, vale a pena conhecer, é uma iniciativa do Poder Judiciário que reúne diversos órgãos dos mais variados segmentos, onde é regularizada a situação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por que não, doutor Guilherme, uma ação articulada, doutora Mini, com todas as entidades que estão envolvidas na questão de regularizar a situação dos refugiados? É inviável você estar em 2022 com uma folha de papel A4 para dizer quem você é. E aí, aqui é uma provocação, né? E estou externando aqui meu sentimento, mas eu gostaria muito de ouvi-los a respeito disso, né? Por que a gente ainda não conseguiu se articular nesse sentido? Se é possível que o mutirão Pop Jude seja um mutirão refugiados, né? Um mutirão vamos salvar vidas, né? E a gente consegue sair do discurso e vai efetivamente para a prática. É possível? Excelente, doutora Kathleen. Gostaria de iniciar, doutor Guilherme? Excelente, eu acho que reflexão nesse ponto, porque é exatamente essa que eu acho que é o principal a ideia de a gente estar aqui hoje conversando sobre esse tema. Por que não? Por que até hoje, em 2022, nós não temos essa política nacional de refugiados que está previsto na lei? Ou seja, o que falta? Falta justamente o que está acontecendo agora, que a gente possa enfrentar, que a gente possa pôr as luzes, talvez pelo volume de refugiados, a gente não tivesse essa necessidade, mas principalmente após a crise no Haiti, né, que foi quando começou, né, por questões até naturais, de desastre natural, e depois também na Venezuela, e agora o mundo como caminha, a gente vê que é uma realidade que o Brasil precisa enfrentar. Nós precisamos ter uma resposta séria, por exemplo, do CONARE, para poder dar uma resposta da situação jurídica desses refugiados, que às vezes ficam anos, tem lá processos que demoram mais de uma década para ser decididos, sendo que quando decide, muitas vezes, já nem a pessoa nem está mais no Brasil, já a situação já está totalmente desatualizada, né? Então, a gente precisa ter um robustecimento do sistema atual, pensar em novas medidas e, principalmente, estabelecer essa política para que o governo federal possa coordenar esse trabalho. Quando a gente olha, se a gente colocar, até jogar no Google mesmo, numa pesquisa, e ver como que funciona, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm lá, o governo federal deles já sabe que a pessoa chegou, já manda para o Estado, tem a participação da sociedade civil, a pessoa recebe um local para ficar, recebe curso de inglês, recebe um valor ali, um valor que ela poderia se manter por um tempo. E qual o resultado disso? A pessoa tem uma oportunidade de se integrar na sociedade ao qual ela foi refugiada. A gente tem que lembrar que quem foi refugiado, muitas vezes está fugindo o quê? De traumas, né, de bombas caindo perto deles, e conseguiram, por uma causa do destino, conseguiram pegar um avião, que a gente sabe que não é barato, que eles não são custeados pelo governo brasileiro, o avião que eles pegam para cá. Em uma das reportagens, e várias a gente tem acompanhado lá com os afegãos, a gente vê, eles pagam muitas vezes $2.000 para poder vir aqui para o Brasil. E eles falam, olha, eu já gastei todo o meu dinheiro no avião. Eles vêm com o quê para cá? Eles vêm com nada. Eles só vêm com a roupa do corpo, com uma mala, mas eles vêm com sonhos. E aqui, se nós olharmos nossos antepassados, talvez todos eles também vieram com sonhos aqui para o Brasil. E graças ao acolhimento que o Brasil fez desses imigrantes, que nós pudemos estar aqui hoje, falando e se manifestando. Então, eu tenho certeza que a gente pode mudar esse cenário com uma política o quê? Uma política inclusiva, que o Brasil possa fazer o seu dever de casa, que o governo federal
cria uma comissão permanente, uma política de Estado permanente, com verbas, enfim, com orçamento já destacado para acolher esses refugiados, articulando com os estados, articulando com a sociedade civil, com a participação também dos refugiados, para que eles possam ter uma voz ativa em todo esse processo. E qual que vai ser o ganho que o Brasil vai ter? Total, porque para a vida daquelas pessoas, isso representa uma nova possibilidade. E o ganho como sociedade brasileira é enorme, porque basta ver, né, aqui quem tem, né, familiares, os sírios, libaneses em São Paulo, né, os italianos, todos que vieram, talvez não numa situação de refúgio, mas muitos vieram para cá também sem condições. E foram, de uma certa forma, acolhidos até melhor do que estão sendo acolhidos agora. Porque nós não temos histórico dos italianos, quando vieram para cá, ter ficado, né, dormindo ali no Porto de Santos. Muitos, quando vieram para cá, o que eles tinham? Eles chegavam, já tinham ali um emprego numa fazenda, por mais que eram condições muitas vezes difíceis de trabalho, mas tinham mais estrutura. Não é possível que nós evoluímos. Ou seja, nós temos que ter uma política, né, de integração dessas pessoas e enxergar o refugiado, mais uma vez, como uma oportunidade para a sociedade brasileira se enriquecer. Porque os afegãos, só para a gente manter essa temática, eles estão lá no aeroporto agora, e é um ponto que a gente precisa pôr à luz. Eles são uma sociedade milenar, com tradições, com culturas, com culinária, com visões de mundo, com artes, enfim, com 1000 situações. E podemos ter certeza que a sociedade brasileira vai ser um antes e depois da chegada deles. Porque aquela cultura que eles trouxeram para cá, com certeza vai agregar, vai compor e vai transformar. Então, que a gente possa ter esse olhar e que a gente enxergue na dificuldade, na crise, nós enxerguemos uma oportunidade de resolver não só a questão deles, mas a questão para todos os refugiados que vieram para o Brasil. Porque, infelizmente, a gente pode, não é questão de ser vidente, mas é questão de ver o mundo como está. Infelizmente, nós não temos sequer perspectiva de diminuição de refugiados no mundo. Basta ver, são milhões de refugiados. E quanto que o Brasil recebe? Uma parcela ínfima. Chega a ser nem 0,1% dos refugiados a nível mundial que o Brasil recebe. Então, nem esse percentual ínfimo a gente está dando conta. E vejam, o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Um país de dimensões continentais. Nós podemos fazer muito mais. Então, repisando aqui, temos 3,5 milhões de refugiados afegãos. Nós recebemos 3 mil e já estamos numa crise no aeroporto. Você imagina o Paquistão que recebeu 1 milhão? Então, a gente não está num volume de massa de refugiados. Mesmo venezuelanos, a grande parte dos venezuelanos não veio para o Brasil. A grande parte foi para onde? Foi para a Colômbia, foram para países de fala hispânica, né? Ou seja, que falam espanhol. Então, nós recebemos aqui a menor parte dos refugiados venezuelanos. E demos uma volta por cima na situação que estava lá. Temos certeza que a gente pode dar, mas o que não dá para a gente pensar é ficar sempre tratando como se fosse apagar um incêndio. Como se o refugiado fosse uma exceção. Não é. Todo dia vai chegar, como chega aqui no Brasil, como chega em qualquer país. Principalmente nos países que têm essa característica de receber. Quando nas entrevistas que se tem, muitos falam, olha, eu vim para o Brasil porque falam que aqui a gente recebe, são os estrangeiros, né, as pessoas de fora são bem recebidas. E no país que eu estou, eles não gostam da gente. Então nós temos essa característica do acolhimento do povo brasileiro. E eles optaram por vir para cá também por isso, para serem acolhidos para cá. Que a gente possa dar mensagem para o mundo que nós sabemos acolher as pessoas que vêm para cá, que nós mantemos essa postura de acolher bem e que a gente aproveite essas pessoas para trabalhar junto conosco na construção de um novo Brasil, que é isso que eles são, uma oportunidade para a gente crescer junto com eles. Excelente fala, traz muito dessa orientação do que é preciso fazer para vencermos essas questões burocráticas e agilizarmos, de fato, essa missão, que é uma de política de Estado, né? Por favor, abra as oportunidades. Quem gostaria de... Obrigada. Acho que só aproveitar o gancho. Excelente, doutor Guilherme. Eu destacaria na pergunta da Kathleen 2 pontos. Um quando a gente
trata de grupos historicamente vulnerabilizados, sempre surge o debate, mas é mais importante fazer uma política pública específica para populações refugiadas e imigrantes, ou é importante inseri-los no SUS, sistema de ensino público, plenamente? Eu diria que ambos. E aí a saída é a lei de imigração, essa lei que eu mencionei, 13.445, o artigo 120 dela menciona que o Estado brasileiro vai desenvolver uma política nacional para populações refugiadas, imigrantes e apátridas. Então, uma das questões e das expectativas que se tem agora para os próximos anos é que isso saia do papel, né? Isso não significa que essas pessoas aqui no Brasil, que elas não devam ser cadastradas no CadÚnico, que elas já estão matriculadas nas nossas escolas públicas, nas universidades, elas acessam as UBSs, enfim. A questão é que é preciso especializar mais a ação estatal para garantir a isonomia de acesso, né? Então, e aí, de novo, voltando até um pouco ao título da mesa, para além de ser refugiada, se essa pessoa refugiada é uma mulher negra de algum país africano, ela provavelmente vai ser mais rechaçada, vai ter barreiras adicionais de acesso ao atendimento médico de qualidade em condições isonômicas em relação a outras populações. Então, só para deixar, acho que essa questão, né, que é preciso um esforço do todo da sociedade para falar desse artigo 120 da lei, quem sabe num exercício participativo, né, engajando atores do sistema de justiça, as próprias populações refugiadas e imigrantes, dizer que essa amarração que o doutor Guilherme, Larissa tão bem mencionaram, na estrutura do Pacto Federativo, ela já tem um amparo normativo, então agora a gente tem que se debruçar sobre ele e fazer essa construção para que a gente não fique apagando incêndio, né, que é a expressão sempre que se usa muito. Sobre o tema da documentação, é interessante que existem saídas que elas, no campo formal, já estão postas, mas elas precisam, assim como esse exemplo do artigo 120, ser plenamente implementadas, né? Há muitos anos existia esse pleito histórico de pessoas solicitantes de refúgio para que o documento de identificação civil dessas pessoas não fosse mais a folha A4 que a Larissa mencionou, que ele tivesse uma cara de documento, né? E aí, felizmente, há poucos anos atrás, criou-se como saída um documento chamado DPRNM, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório. Ele é um cartãozinho plastificado que tem a foto da pessoa que tem cara de documento. Então, felizmente, a gente está numa fase de progressivamente deixar de ter essa folha 4, que vai ser rechaçada na compra do chip, na tentativa de abertura de conta bancária, para passar para esse cartãozinho. A questão é que idealmente a pessoa chega ao Brasil, se apresenta à Polícia Federal, manifesta a necessidade de ser reconhecido como refugiado, ou seja, ela solicita refúgio, né? E aí, idealmente, em caráter imediato, ela receberia esse documento provisório, essa carteirinha. Isso não acontece de maneira ainda, né, em todas as cidades, em todos os estados da federação, mas agora o que a gente precisa é de acelerar esse processo, né, para que ninguém precise de uma folha A4 para tentar comprar o seu chip. Então, a gente quer que as pessoas tenham essa carteirinha. Então, para dizer que uma saída foi construída a partir do pleito da sociedade civil e agora a gente tem que reforçá-la, né, acelerá-la. E aí, voltando ao comentário que a Kathleen fez, do comitê Pop Rua Jude, no ano, eu não me lembro se foi nesse ano ou no ano passado, antes de vir para Brasília, eu estava no escritório do Acnur em São Paulo, né? E lá a doutora Luciana Ortiz gentilmente nos convidou para participar de um mutirão de atendimento à população em situação de rua, nossa Agência da ONU para Refugiados. A gente pensou, bom, mas o que a gente tem a aportar, né? Então, obviamente, São Paulo, uma cidade em que se tem mais de 300 mil pessoas refugiadas ou migrantes, várias delas, felizmente, eu não diria a maioria, estão em situação de rua, precisam de atendimento. A questão, e aí o atendimento que essa pessoa vai receber no campo da saúde, na educação, na assistência, de maneira geral, ele vai ser o mesmo que uma outra pessoa que não é migrante refugiada precisa de receber. Mas o idioma, as diferenças documentais, a necessidade de explicar para essa rede de atendimento que essa pessoa, independente de ser de Gana, ou da Somália, ou venezuelana, ela tem esse direito, tudo isso vai criando essas barreiras que a gente estava mencionando, né? Então, a doutora Luciana nos convidou, a gente participou de um primeiro mutirão,
junto com Cáritas, outros atores, iniciativas semelhantes, eu sei, aconteceram no Rio de Janeiro. Nosso papel ali era ter uma barraca de atendimento à população refugiada e imigrante, com foco principalmente em pré-documentação e documentação, e orientações gerais. Foi uma experiência excelente, tão boa, que a partir do convite, então, intermediado pela doutora Luciana, a Agência da ONU para Refugiados passa a integrar o Comitê Pop Rua Ajude. E agora a gente está num esforço com outros atores em elaborar um protocolo de atuação, de orientação, né, a magistrados sobre quais são essas especificidades da população refugiada e imigrante em situação de rua. Eu estou dando esse exemplo para falar que eu acho que a resposta da pergunta da Kathleen é: a gente tem que dialogar, e de atores que tradicionalmente não dialogam, então, Agência da ONU, Ministério Público Federal, membros do Judiciário, e cada um, a partir do nosso lugar de sociedade civil, obviamente, do nosso lugar de especialidade, a gente constrói essas saídas mais rapidamente, né? Então, eu diria que a resposta é óbvia, né? A gente precisa de fazer rede. Sim, a gente precisa de fazer rede, mas se fosse tão simples assim, a gente não repetiria tanto essa necessidade, né? Então, a política da escuta, eu acho, né, entre instituições, das pessoas que a gente busca atender, e se prestar a esse diálogo que não é simples, né? Então, atores que têm aí cada um seus etos, né, muito diversos, não necessariamente a gente sabe dialogar, né, entre instituições e entre pessoas. Então, assim como as pessoas refugiadas conseguem superar essa barreira do idioma e dialogar num ambiente que é totalmente estranho, culturalmente, linguisticamente, nós, instituições que somos e indivíduos, a gente pode fazer o mesmo, né? E está aí esse exemplo que você trouxe do comitê, que eu acho que é um ótimo exemplo. Acho que só complementando, porque as falas já foram bem extensas, sobre essa população, né, mutirões de atendimento. Acho que um ponto seria continuar, né, fazer capacitações e sensibilização contínua para esses serviços que vão atender na ponta. Então, há uma rotatividade natural, né, das pessoas que estão ali atendendo, dos enfermeiros, dos assistentes sociais. Então, é necessário que haja uma constante capacitação em Acnur, em sociedade civil. O Ministério Público tem uma escola superior, e também corria várias unidades, né, várias cidades, dando capacitação sobre refúgio e imigração. Então, existe já um histórico de boas práticas e um caminho já nesse ponto. E sobre mutirões, além dessa excelente prática de população de rua que a Silvia trouxe, no Rio de Janeiro, acho que porque os mutirões são tão interessantes, né? Porque os serviços estão todos centralizados em um local só. A gente sabe que a locomoção, o transporte é caríssimo, então, muitas vezes, o migrante teve um problema na Receita Federal. E aí o problema no CPF vai impedir o acesso a outros serviços, mas ele precisa, enfim, primeiro ir à Receita, e aí existe um custo. Aí ele resolve aquilo, mas fala, não, preciso recuperar esse dinheiro. Muitas vezes eles vão à Cáritas pedindo dinheiro de passagem para poder ir ao médico, para poder acessar serviços básicos. Então, o que é interessante do mutirão é que eles dão, a cada passo eles estão em um serviço diferente e complementar. Então, nós tivemos uma experiência muito positiva com o mutirão de população de rua. E aí era isso, os refugiados eles iam até a Polícia Federal, resolviam a documentação, iam até a Receita, resolviam a documentação, e aí, com a documentação resolvida, eles conseguiam, por exemplo, atualizar o cadastro, o CAD único. E, além disso, uma outra iniciativa interessante e recente também, que surge mais na pandemia, no Rio de Janeiro, trazendo como uma boa prática, a Defensoria Pública tem um projeto chamado Rota de Direitos, que vai até territórios que são mapeados anteriormente, então, são territórios que há uma alta concentração de imigrantes, e ali também a concentração de várias secretarias municipais. Então, existe a saúde, dando vacina para crianças e adultos, a CAD único, né, o SUAS fazendo o CAD único ou, então, atualizando o cadastro. Não a Polícia Federal, mas a sociedade civil apoiando com pré-documentação. Enfim, então, são vários serviços que também são oferecidos em escolas da rede municipal ou estadual em um sábado, né? Então, acho que interessante também de pensar
Acho que se a gente for pensar integralmente como fazer esse atendimento, considerando que dia de semana as pessoas, em geral, estão buscando filhos na escola, trabalhando, acho que sábado também é um bom dia para que eles tenham acesso a esses serviços de forma integral. Excelentes colocações, e aqui a citação da Kathleen com relação à funcionalidade desse comitê de ação Pop Rua, que é do Conselho Nacional de Justiça, por sinal, hoje eu estou integrando esse comitê também, sob a supervisão do doutor Reinaldo, nosso ministro. Então, nós temos aí muitas ações pela frente. Acredito que é um canal muito válido, mas que precisa estar articulado aí com uma ação do Estado brasileiro na representação mesmo da União, porque isso vai dar uma capilaridade muito maior na estruturação dessa rede. Nós sabemos que nós temos muitas leituras a fazer, inclusive da localização dessas pessoas, da funcionalidade, da distribuição também dessa formação que eles têm, para que realmente haja um benefício para toda a perspectiva de trabalho deles, né, e desenvolvimento humano como um todo. Então, eu acredito assim que é uma missão muito nobre. Todos nós estamos aqui pensando em políticas públicas, pensando em políticas de Estado, e, sem sombra de dúvida, hoje tivemos uma contribuição muito relevante dentro desse cenário, de pensar estruturas a partir das funcionalidades que nós já temos, mas também pensando uma estrutura muito mais efetiva, no sentido de ação de Estado, Estado brasileiro, de fato, articulando na sua missão nobre, na sua missão maior, que é, de fato, colaborar, contribuir e concretizar uma política de direitos humanos nessa perspectiva muito mais universalizada, né, que é, né, o âmbito de toda a Declaração Humanitária de Direitos, né. Então, aqui eu gostaria de abrir para mais alguma pergunta, se há mais algum questionamento a ser feito? Não? Então, vamos encerrar o painel, agradecendo aqui a participação de todos que estiveram à frente desse painel, com todo esse cenário de representação, aqui eu estando à frente no sentido mesmo de trazer essa voz do Conselho Nacional de Justiça para essa política pública. Nós temos instrumentais também internos, como citamos aqui, esse comitê Pop Rua, certamente é um canal, e nós estamos dispostos também a receber toda essa dimensão de trabalho que pode ser desenvolvido, sim, mas sem desconsiderar que nós precisamos de muito mais do que uma articulação dentro do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça. Nós precisamos dessa política de Estado, e aqui a Acnur, o Ministério Público e a própria representação da sociedade civil tem muito a contribuir na construção desses horizontes. Eu só agradeço, doutora Kathleen, pela oportunidade desse seminário, por esse diálogo tão relevante que nos trouxe horizontes para a missão que nós temos para cumprir, hoje e para o nosso futuro próximo. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Convidamos novamente a moderadora, doutora Mini Haddad, a receber da colega Márcia Figueiredo as bonecas Childas, que serão presenteadas aos palestrantes. Por gentileza, Márcia. Ah, sim. A Márcia quer fazer 3 sorteios aqui. É das bonecas, Márcia? Depois podemos posicionar aqui para tirar uma foto, por gentileza. Márcia, uma foto aqui. E eu vou aproveitar e prestigiar aqui a nossa mestre de cerimônia, que com muito carinho passou aqui o dia conosco. Muito obrigada. Colega nossa da empresa Eletronorte, que veio carinhosamente fazer essa participação especial aqui conosco. E, no final, nós vamos ter um sorteio, então não saiam.
Para a foto. Você, Márcia. Obrigada. Ok. Márcia. Os sorteios são de 3 bonecas? Então, eu vou pedir para eles falar um número, né? De 26, né? Não? Ah, de 1 a 44. Vamos lá. 1 a 44, escolha um número. Gláucia Porfíria. Aê, Gláucia, pode vir buscar. Só vale quem está presente, né? Mais um número, por gentileza. 15. André Sander. Ah, que bom. Foto? Está pedindo para vocês chegarem um pouquinho para cá, não é isso? Chegar um pouquinho para cá, isso. Então, todo mundo... Não, é... Ah, da entrega que você quer? Ah, quer tirar da entrega, Márcia, a foto. Ele quer tirar a foto da entrega sua. Tá. Pode falar mais um número enquanto isso? 33, idade de Cristo. Vai botar um. 33. Gabriela de Felício. É isso, Felício? Todo mundo presente, né? Que bom. Gabriela, está aí? Ah. Pronto? Eu acho que ela está presente, né? E agora? Tá, eu vou dando os recadinhos enquanto a gente aguarda, né? Enquanto a gente aguarda a Gabriela. É com muita alegria que registramos o grande número de participantes em nosso primeiro seminário da Rede Equidade, que veio tratar de uma temática tão importante nos dias que estamos vivendo, onde a garantia de direitos fundamentais encontram tantos desafios. Esperamos que as reflexões trazidas por nossos palestrantes tenham sido de grande valia aos participantes. Informamos que, ano que vem, nos veremos novamente. Agradecemos as parcerias de Furnas, Serviços Geológicos do Brasil e Eletronorte, né? E a Rede Equidade agradece a participação e as presenças neste auditório e virtuais. Muito obrigada e até a próxima. Poderia fazer um registro fotográfico aqui em cima, né, como a Márcia falou, de todos os presentes, quem ainda não subiu, um registro de todas as participantes, por gentileza, aqui em cima. Vamos, gente, animar? Todos, todo mundo. Ah, agora sim. E a Gabriela voltou do banheiro? Gabriela? Ainda não. Deixa aqui. Todos os participantes. Vamos sortear outro, então? Vamos para cá, gente. Vamos bem para cá, para caber todo mundo. Pode vir.